Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando aqui com mais um podcast do blog Softball Não. Neste domingo de carnaval, uma manhã super ensolarada aqui em Natal, 30 graus, não chegamos nem no meio-dia ainda, 30 graus com sensação de 31. E estou chegando para falar sobre a rodada do estadual ontem. Tivemos aqui em Natal, América 3, Potiguar 1. Alecrim 1, Globo 3. Esse jogo foi lá em Goianinha. Em Açu 3, Palmeira 2. E lá em Mossoró, encerrando a rodada, Baraunas 1, ABC 0. Esse jogo, inclusive, deixou o ABC com uma chance rara de classificação. Precisa de uma combinação muito grande em todos os jogos da sexta e da sétima rodada para conseguir chegar à final do primeiro turno. Bom, para falar dessa rodada, eu queria começar falando desse Baraunas 1-0. O gol foi de Fabinho Cambalhota. O jogo não foi lá essas coisas todas, até porque o gramado Nogueirão, eu não sei nem como é que se chama aquele de gramado. Mas o Baraunas mostrou bem mais vontade que o ABC. Aliás, uma coisa que vem sendo reclamada tanto por ABCdistas como pelo próprio treinador, Narciso, é que o time do ABC não mostra nem de longe aquela vontade que mostrou no clássico contra o América. Parece que agora os papéis se inverteram. Se o América não mostrou vontade naquele clássico, vem mostrando nos jogos seguintes, mas o ABC que mostrou muita vontade agora não mostra mais, parece muito displicente. Tanto que eu só consegui achar 2 jogadores assim com destaque mais ou menos positivo no jogo, da parte do ABC, claro, que foi o goleiro Vaná, esteve muito bem, inclusive salvou o ABC em algumas oportunidades. E o lateral esquerdo, Luiz Felipe, que demonstra assim, muita vontade, parece que é um menino da base, tem mostrado um desempenho até interessante. No Baraunas, muita gente jogou bem, né? Fabinho Cambalhota voltou a marcar, é um jogador que eu acho até que não sei como é o extracampo dele, né? A gente nunca fica sabendo dessas coisas em detalhes, a não ser quando o jogador chega para jogar aqui em Natal. Mas é um jogador interessante, eu acharia uma coisa boa se ele tivesse uma oportunidade aqui em América, o ABC, para a gente ver de perto se ele realmente tem essa capacidade que aparenta ter. Mas alguns jogadores do Baraunas se destacaram, o meia Murilo, o meia da Silva, né? Muita gente bem, Érico, o goleiro também. E a situação realmente do ABC agora é muito difícil, porque está em sexto. Só está na frente do Alecrim por saldo de gols, porque a pontuação é a mesma, 6 pontos. Então a situação é a mesma dos dois. Só chegam à final agora se houver uma grande combinação de resultados nas 2 rodadas em todos os jogos. Então é uma situação bem complicada, especialmente porque Globo, que hoje é o segundo colocado, enfrenta das duas rodadas, o Globo enfrenta o Palmeiras, que só conseguiu fazer 3 gols até agora na competição. Não venceu nenhuma partida, nem empatou. Então, só se o Palmeiras sofrer uma metamorfose assim, muito grande nas 2 últimas rodadas, para conseguir pelo menos arrancar um ponto do Globo. Aliás, arrancar 2 pontos, né? No caso, ficar com empate. Porque, não, sinceramente, acho que é uma coisa que nem jogadores do Palmeiras acreditam mais. Os gols, né, das partidas. O América venceu de 3-1 o Potiguar. Os 3 gols do América foram marcados por Luiz Eduardo. Gustavo, que marcou um gol muito bonito. Já havia até ontem um comentário no Esporte Interativo de que havia gente já elegendo o gol para concorrer ao prêmio Puskás da FIFA. Alex Cazumba encerrou, né, os 3 gols do América, e para o Potiguar marcou logo no comecinho do jogo, com menos de 30 segundos de jogo, João Manuel. O Alecrim perdeu de 3-1 para o Globo, o gol do Alecrim foi de Erisson. O Globo conseguiu seus 3 gols com os seus destaques, realmente, Giovani, Romarinho e Vavá. Vavá que voltou a marcar gols nessa temporada. O Açu venceu o Palmeiras de 3-2, conseguiu seus gols o Açu com Pitbull, Marcelo Açu e Léo Silva.
E o Palmeiras conseguiu aumentar seu número de gols justamente nessa rodada. Fez 2 gols, tinha só um. Fez 2, um com Thiago Bispo e outro com aquele zagueiro homônimo do jogador do América, Thiago Potiguar. O gol do Baraunas, como eu já disse, contra o ABC não marcou gol nessa rodada, foi de Fabinho Cambalhota. No jogo do América, muitas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, foi o primeiro jogo, de fato, oficial que eu vi esse ano. E eu esperava uma coisa muito pior por tudo que foi dito desde o clássico até aqui. E, sinceramente, eu fiquei com uma boa impressão do América no primeiro tempo, apesar do desastre de, com 30 segundos, ter tomado um gol com uma falha enorme no meio da zaga. Uma falha de marcação que é recorrente no time. O América parece ser um time que, se o adversário resolver tocar pelo meio, chega com uma certa facilidade. Foi o que o Potiguar fez em várias oportunidades na partida. E logo de primeira já conseguiu o seu gol. Inclusive, o zagueiro Gustavo passou a ser vaiado logo em sequência. Mas o destino é assim mesmo, né? Ele tomou a vaia, fez um golaço no jogo e garantiu a vitória do América. A outra curiosidade desse jogo é que justamente os jogadores que vinham sendo mais criticados pela torcida, Luiz Eduardo, Gustavo e Alex Cazumba, conseguiram marcar gols. E, sinceramente, eu esperava assim, uma atuação bem horrorosa do América e gostei bastante da equipe no primeiro tempo. Uma equipe com muita vontade, marcando em cima, tocando em velocidade. Quando precisou desacelerar o jogo, fez, mas sem mostrar displicência. Embora ficou muito clara essa falha do meio, que já vinha se apresentando desde o jogo treino que eu assisti lá no CT. Imaginava que já tivesse sido corrigido. E a impressão que eu tive até, para mim foi um destaque negativo do primeiro tempo, é que Bruno Renan está meio perdido. Eu até comentei ontem pelo Twitter, ainda no intervalo da partida, que ele parecia para mim uma barata tonta. Me deu uma agonia de acompanhar a movimentação dele, de marcação, durante o primeiro tempo, porque ele não sabia quem ele ia pegar. Ele pulava de um jogador para o outro sem fazer marcação individual, só acompanhando de longe. E isso exigia até às vezes que ele era o homem da sobra, mas tinha que se ter uma sobra dele. Uma coisa esquisitíssima. Felipe Macena chegou a jogar várias vezes por trás dele, né, quando o posicionamento deveria ser o contrário. Mas isso no segundo tempo houve uma certa correção, antes mesmo da entrada de Thiago Dutra. Não sei se porque o América passou a se posicionar realmente mais atrás, esperando um pouco mais o Potiguar, mas o posicionamento dos volantes melhorou e quando entrou o Thiago Dutra melhorou ainda mais, embora o time ficou um pouquinho preso, mas eu acredito que foi muito mais pelo cansaço. Era facilmente percebido que o América não ia conseguir manter o mesmo ritmo do primeiro tempo, porque foi realmente, para mim, para o que eu esperava, um ritmo alucinante que o América manteve no primeiro tempo. Não sei se porque tomou logo o gol e aí incendiou os jogadores do tipo, hoje a gente não perde, vamos virar esse negócio. Mas realmente um ritmo muito bom no primeiro tempo. O segundo, o jogo ficou mais cadenciado. Destaque negativo, então, para mim, foi Bruno Renan nesse primeiro tempo. O segundo, ele deu uma melhoradinha. Mas a impressão que me dá é que ele parece um jogador que não tem ritmo de jogo ou não está bem posicionado. Não deveria jogar ali. É um segundo volante, talvez, e não tem muita ideia do que é ser um primeiro volante. Porque quando o Felipe Macena vinha marcar, tinha que vir marcar por trás dele, era quando o time melhorava alguma coisa. E esse ainda é outro defeito, vamos dizer, físico do América. O time é um time muito leve e não consegue se impor tanto na característica física, aquela marcação de ombro. Teve um momento até no jogo que deram uma ombrada, não vi quem foi o jogador do Potiguar na hora. Felipe Macena voou longe, não era falta. Até por essa questão física, né? O jogador consegue se impor um pouco mais. E aí, sendo muito leve, um pequeno toque, ele já voa longe e isso deixa a defesa desprotegida.
Outro destaque negativo, parece que esse sim corresponde ao que o pessoal já vinha reclamando. Reis não fez absolutamente nada quando entrou. Apesar de ter mudado o esquema, parece que está muito displicente. Para mim também ficou a sensação de que Cascata está muito abaixo do que se espera dele. E aí eu queria fazer essa ressalva aqui, que eu vi Cascata marcar muito mais do que Bruno Renan. Isso para um jogador que já não tem assim muita velocidade, tem uma certa explosão, mas não é um jogador de velocidade. E de uma certa idade, uma certa condição física também. Ter que jogar marcando como se fosse um volante, isso pode trazer um desgaste muito grande na hora de se fazer passes. Eu cheguei a lembrar até do ano de 2006, que eu ouvi muitas entrevistas de Souza na época, e até comentários de alguns jornalistas que haviam conversado com Souza também na época, em que ele dizia que o futebol dele realmente só veio aparecer de verdade quando aquele atacante Thiago Cavalcante começou a voltar para fazer a marcação no lugar dele. Na hora que o América era atacado, Thiago Cavalcante retornava para marcar e Souza ficava livre. Talvez seja uma ideia, né, a ser dada a Aloísio Moraes. Não sei, isso só se sabe com o treinamento, eu não estou lá para ver nem se já foi tentado. Mas Luiz Eduardo mostra ter uma mobilidade maior, uma capacidade maior de chegar para marcar, de se movimentar. Ele não é um atacante paradão. Talvez sirva para fazer essa cobertura e deixar a Cascata, pelo menos, para puxar o contra-ataque de início, posicionado um pouco mais à frente. Então, assim, Cascata realmente teve um dia muito ruim ontem, muito displicente, perdeu acho que quase que 100% dos passes. Uma atuação que nem de longe lembra o potencial que ele tem. As substituições foram muito vaiadas pelo público, já durante o jogo. Depois do jogo foi uma coisa ainda pior, porque o Aloísio Moraes resolveu tirar um atacante, tirar um meia para colocar volantes e para colocar Reis, então aí que a vaia comeu. Eu fiquei até impressionado, porque com o Roberto Fernandes eu nunca ouvi a torcida fazer um coro de burro. Então fazia muito tempo que eu dentro do estádio não ouvia uma torcida do América chamar o treinador de burro. Acho que a última vez que isso aconteceu tinha sido com o Martelotti ainda em 2014, né? E ontem a Luiz conseguiu receber esse coro. Eu não sei, acho que é um conjunto de fatores aí. Primeiro, a falta de experiência dele já deixou a torcida com o pé atrás. Segundo, a derrota no Clássico realmente não foi bem digerida e agora se criou um ranço entre torcida e treinador. Eu até fiquei muito, muito impressionada, porque o América jogou bem ontem, eu gostei da partida que o América fez, mas ao final do jogo, uma grande parte da torcida vaiou com força o time. Foi surpreendente para mim, não esperava aquilo, porque você vai a uma substituição, um determinado jogador, é até já esperado, a torcida do América é muito exigente, chega a ser chata em alguns momentos, mas vaiar um time inteiro com um resultado de 3-1, time líder, isolado, praticamente a uma vitória de garantir o seu espaço na final do turno, ganhando de forma, vamos dizer, convincente pelo placar, porque foram 3 partidas de 4-0. Perdeu o Clássico, é verdade, mas ontem já venceu um grande adversário, que é o Potiguar, que é sempre um calo para o América. Venceu ontem de 3-1, mas mesmo assim a torcida não ficou satisfeita e vaiou com força a equipe no fim. Aquilo foi surpreendente, eu não esperava, porque realmente o América fez uma boa partida. Apesar da falha, de ter tomado um gol, etc., mas o América esteve sem o absoluto quase que o jogo inteiro. E eu também atribuo isso, às vezes, a uma certa fragilidade que a Aloísio passa, não sei se por culpa dele, ou até pela atitude que o América tem tomado muito em relação a ele. Eu acho que isso tende até a piorar. Por exemplo, a chegada de Aloísio aqui, Aloísio falou pouco na entrevista, quem mais falou foi o presidente. Dá a impressão até de que a Aloísio não tem condição de falar. Ontem, para completar o fim do jogo, o presidente praticamente proibiu a ida de Aloísio para a entrevista coletiva, para falar sobre, o presidente falar sobre
esse ranço que se criou, essa birra criada agora entre a América e a arbitragem, que o sindicato sugeriu de forma até preocupante que o América agora trouxesse quartetos de fora até para os jogos de categoria de base. O presidente acertou na reclamação, errou na hora, porque esse posicionamento do sindicato foi de antes do jogo contra o ABC. A gente já teve uma rodada na quarta, tivemos uma outra rodada ontem, então só no fim do jogo o presidente proibiu o treinador de falar lá com os repórteres para fazer o seu manifesto contra a arbitragem. O que me pareceu, me desculpe a franqueza, mas me pareceu assim um factoide para desviar a questão das vaias que a torcida deu para o clube, os gritos de burro para Aloísio. Eu até entendo que isso tem que ser feito mesmo, se o treinador é o que a diretoria espera, e deve ser, porque foi contratado com bastante tempo de antecedência, foi bancado pelo presidente do América. Então, eu entendo que é isso mesmo, o papel da diretoria tem que segurar essa onda negativa contra a Luiz, tem que tentar blindá-lo mesmo. Mas eu acho que o momento, a forma como foi feita, passa a impressão realmente que a Luísa às vezes até um fantoche da diretoria. Para completar, ontem na Rádio Globo, Marcos Lira deu a notícia de que uma funcionária da Arena das Dunas relatou que o diretor Yuri Bagadão pediu a ela que chamasse a Luísa, acho que para passar uma instrução durante o jogo. Você imagina um diretor técnico ter que passar uma instrução para o treinador através de uma funcionária da Arena das Dunas do estádio. Quer dizer, eu não sei até que ponto isso foi bom. Não conseguiu falar com ele, porque a funcionária disse que não podia fazer isso. Então, mas ficou essa impressão, que eu acho que já é uma impressão compartilhada por muita gente não só do América, que a Aloísio, ele além de não ser muito experiente como treinador, ele parece que só cumpre ordens. Eu não sei até que ponto realmente tudo que é feito no time de substituição, de escalação, é decisão realmente dele. Então, eu acho que não ficou muito legal, não. Deu essa impressão errada, não sei se errada ou certa, mas me deu essa impressão, não gostei do que foi realizado. Acho que a entrevista do presidente poderia ter sido em outro horário, tem até o jogo do Palmeiras para se fazer isso e todo mundo entenderia. Mas depois do jogo em casa, o time jogou bem, tudo. Você poderia dar a oportunidade do técnico responder de uma outra forma à torcida? Não, se proíbe o treinador e vai se falar de arbitragem. Eu realmente não gostei dessa solução. Acho que termina expondo mais o trabalho de Aloísio. Bom, então em relação ao que me surpreendeu, digamos assim, nós temos isso mesmo. Em relação ao jogo em si, um fator preocupante foi a lesão de Pantera. Estou ainda aguardando algum pronunciamento do América a respeito. Pantera já no primeiro tempo não conseguia bater tiros de meta. Os tiros de metas foram cobrados por Flávio Boaventura. Mas a atuação de Camilo, que entrou no seu lugar no segundo tempo, também foi muito segura. Não se tem do que reclamar, são dois bons goleiros. Para mim, Pantera é super titular, independente de se falha um lance aqui, outra acolá. Isso é normal de jogador, ninguém é 100%, né? Mas para mim é preocupante. A saída de Pantera por lesão, espero que não tenha sido nada grave, tenha sido uma coisa ali de momento, mas que até quarta-feira ele já esteja em campo novamente. Então, assim, eu não entendo esse ranço todo da torcida com o time. Até entendo em relação a Luiz Moraes, mas eu acho que o torcedor vai ter que entender também que essa é uma aposta que o presidente fez e o treinador é ele, não adianta torcer contra, porque ele vai bancar esse treinador até o fim. O que eu acho correto, para mim, o treinador tem que ir até o fim da temporada. Não tem necessidade de ficar trocando, você não pode ter um resultado de um trabalho com 1 mês, 2 meses e já manda todo mundo embora, não tem como. É preciso olhar para o time e achar as dificuldades do time, que hoje tem realmente. Primeiro volante, a situação está um pouquinho complicada. Segundo os relatos, Júlio Terceiro não esteve bem na partida que entrou, que é um primeiro volante clássico, chega até a jogar de zagueiro.
Thiago Dutra ontem mostrou um pouquinho falta de ritmo, mas isso até porque não vinha jogando. Certamente vai melhorar com as partidas, deve ser o dono da posição, mas não dá para ter só um primeiro volante, porque realmente Bruno Renan e Felipe Macena juntos parece que não vão segurar a peteca por ali, e a gente deve ter um nível, e se espera um nível melhor agora com a Copa do Nordeste, que começa nessa semana, e em seguida com a Série C. O estadual, ele serve muito para apontar o caminho que você tem que seguir. Não dá para achar que você tem um time pronto, um elenco 100%, é ali que você descobre quem vai dar certo, quem não vai dar certo, mas ele aponta um caminho a ser seguido. Ele não vai dizer, ó, isso aqui é o time que vai bater todo mundo e tá tudo certo, até porque é uma competição muito curta, não daria nem tempo de realmente você averiguar quem é bom ou não de bola. De positivo, então, eu gostei muito da atuação do América, mas eu tenho que destacar Mateuzinho, tá jogando muito. Fez um primeiro tempo arrasador. Eu não tinha visto jogar ainda dessa forma no América, nem no ano passado, nem quando fez aquele golaço lá no jogo do Vila Nova, aquele gol tão importante na Arena das Dunas. Tá jogando muito, realmente, pensando rápido o que vai fazer, se vai passar logo. Os dribles sempre objetivos, né, em busca do gol, nenhuma firula sem necessidade. Realmente, ele tá fazendo até mais do que eu esperava. Porque já desde o jogo treino que eu defendo, que à frente tem que ter Thiago Potiguar, Mateuzinho e Luiz Eduardo. Sinceramente, com a atuação que Mateuzinho fez ontem, ele superou e muito a minha expectativa. Se continuar a jogar dessa forma, é claro que, como é um time ainda em preparação, tem um dia que você está bem, tem um dia que você está ruim. Os outros adversários também, uns já vão marcar mais, outros menos. Isso não vai seguir uma linha reta, né? O desempenho dele não vai seguir uma linha reta. Mas mantendo pelo menos uma média de atuações como a de ontem, certamente Mateuzinho nem termina o ano no América. Né? Deve ser um jogador negociado, porque é justamente isso que o futebol hoje em dia precisa, né? De um jogador rápido, leve, objetivo, brigador. Ele brigou pelas bolas, não foi aquele jogador que perdia uma bola e ficava parado se lamentando, que bate no gol, que deixa um companheiro na cara do gol. Então, Mateuzinho realmente teve uma atuação ontem, diria assim, até memorável, né? Muito, muito boa mesmo. As outras reclamações da torcida do América, não entendi as reclamações sobre os laterais. Eu acho que não caiu ainda a ficha da torcida de que o América esse ano não vai ter alas. O América vai jogar com laterais, que vão subir eventualmente, mas que vão ficar presos lá atrás. Olha, chega a ter momentos do jogo e é até compreensível, porque pela falha de marcação que se encontra ali entre Bruno Renan e Felipe Macena, que ontem marcavam zona, mas não individualizavam dentro da zona, especialmente Bruno Renan. O cara entrava na zona dele e ele ficava só olhando, ele não ia lá dar aquele combate em cima. Então, por essa falha de marcação, é até compreensível que o Alex Cazumba, por exemplo, esteja jogando praticamente de terceiro zagueiro. Em muitos momentos foi esse o posicionamento dele no América. Gabriel também não avança muito, apesar de avançar mais. Só que são dois laterais que são muito fulminantes quando sobem, né? Tem bons cruzamentos. Ontem, por exemplo, Cazumba fez o que se espera dele. Conseguiu bater no gol, um gol bonito também. Gabriel fazendo bons cruzamentos. Então, se é de ir lá várias vezes e perder muitas bolas, como a gente já teve em anos passados, e ir pouco, mas ir com efetividade, é melhor que seja assim. Então, esse esquema do América 4-3-3, que está muito claro que vai ser ele mesmo, não tem muito o que mudar, e até o time está saindo bem com ele, é hora da torcida se acostumar que nesse esquema os laterais são laterais, como eram antigamente, né? Não tem essa ofensividade toda. A ofensividade fica a cargo realmente do meio de campo, especialmente do camisa 10 para frente. Né? Nem os volantes saem muito. E olha que Felipe Macena tem uma boa passagem, um bom entrosamento com o Mateuzinho, e surgiu várias vezes como opção na frente, inclusive a opção de ir para a linha de fundo, né? Então, essa parte de ofensividade do América, eu acho que nós não temos muito problemas, não, né? Vamos ter apenas que fazer uns pequenos ajustes. Por exemplo, Reis não está bem, talvez não seja a hora de insistir tanto com ele.
Rômulo entrou no jogo anterior, fez um gol. Imaginei que ele iria entrar pelo menos no lugar de Luiz Eduardo, se era para sair Luiz Eduardo, que fosse ele que entrasse, para manter o esquema que estava funcionando. Mas eu entendo também a entrada de Thiago Dutra por essa fragilidade que foi demonstrada. A preocupação ainda, para mim, é qual é o reserva de Cascata. Cascata não está bem e não tem nenhum reserva à altura. Então, isso aí tem que ser equacionado e pensado direitinho para o América, não só para agora para o estadual, porque primeiro turno está todo mundo se acertando ainda, segundo turno a coisa engrossa um pouco mais, a gente viu isso no ano passado, inclusive a dificuldade que teve o América, que não venceu o segundo turno, mas venceu a final. A Copa do Nordeste também já é um outro nível, com outros estádios, etc., desgaste de viagem. Então, é caso de se pensar agora com mais carinho em quem vai ser esse 10, pelo menos para fazer uma sombra ali para Cascata, que é um líder, é um grande jogador, mas também não está numa fase boa. Fase boa não adianta você insistir que ela surja de repente, que não vai surgir, ela surge às vezes com um descanso do jogador, fazendo apenas alguns treinamentos, às vezes um descanso de uma viagem, e aí ele vai encaixando no time com mais calma. Essa insistência de dar murro em ponta de faca termina que cria uma certa visão ruim já da torcida em relação ao jogador. Isso é ruim porque atrapalha até o time todo. Então, Cascata não teve bem, Reis não está bem, então é hora de se pensar em dar até oportunidade a outros jogadores e na sequência certamente eles vão entrar em outras partidas. Embora a próxima já seja uma rodada bem difícil para o América, não tem sido nada fácil, né? São poucas rodadas. Na próxima rodada a gente tem a rodada inteira, né? 19 horas no Nogueirão, Baraunas e Palmeira. No Nazarenão, também às 19, Alecrim, Potiguar. Às 19 horas tem o jogo mais difícil, certamente, da rodada, que é Globo e América no Barretão. O Globo está invicto, né? A única equipe que não perdeu. E o América é o líder isolado. Então, vai ser um jogo, assim, de muita vontade. Aposto que vamos ter muitas faltas para lá e para cá. E é hora de muita vontade mesmo, é hora de não estar dando certo com um jogador, vamos colocar outro, porque não dá para bobear contra uma equipe bem treinada por Igor César e bem entrosada, que já vem há um certo tempo. Então, as vantagens que, vamos dizer, o pessoal da imprensa anda dizendo que o América tem em relação ao Globo, elas somem completamente. É pau a pau, então é hora de ver quem realmente está com o espírito do jogo e, quem sabe, colocar esses outros que estão ainda precisando melhorar num segundo tempo, um finalzinho de jogo, para não comprometer o rendimento da equipe. E às 21h30 tem o ABC no Frasqueirão enfrentando o Açu. O ABC que, como eu disse, só chega agora à final numa combinação incrível de resultados, porque tem que ser em todos os jogos das duas rodadas, tem que acontecer os resultados que ele espera. Então, pessoal, por hoje é só. Já falei muito aqui. Espero que a gente tenha uma boa rodada na quarta-feira de cinzas, com bons jogos. O América mantendo esse desempenho, porque realmente fazia tempo que eu não via o time jogar assim tão bem, apesar de esperar muita coisa ruim pelo que vinha acontecendo. E a diretoria do América abriu um pouco o olho em relação tanto aos reforços, como ao tratamento que está sendo dado a Aloísio, assim, de forma pública. Porque isso expõe demais um treinador que já não anda com esse cartaz todo com a torcida. Então é isso. Boa semana, bom carnaval a todos, né? E vamos aguardar o que é que vai acontecer aí na semana, nessa rodada da quarta-feira. Lembrando que no fim de semana já tem Copa do Nordeste. Até lá!